António Rodrigues, começo por si. Este documento de estratégia orçamental que deverá surgir em abril vai ser um documento que vai mostrar aos portugueses aquilo que ainda é a realidade do país, uma realidade que passa ainda por um ajustamento significativo em 2015, sobretudo depois destas últimas semanas em que o panorama tem ficado cada vez mais desanuviado. Boa tarde, em primeiro lugar. Independentemente dos resultados serem positivos e julgo que começa a ser consolidada a linha dessa mesma perspectiva, não podemos embandear, não podemos entrar aqui em euforias. Isto parece claro, já começa a ser um lugar comum. E, portanto, vamos ter que continuar a adotar o rigor e o controle das despesas públicas. Por várias razões, independentemente do resto, estamos obrigados por isto, pelo Tratado Orçamental, estamos obrigados a isto por dever de consciência com as gerações futuras e com a seriedade da governação. Porventura não haverá a noção da extensão daquilo que ainda é preciso fazer a partir do próximo ano, em termos de consolidação. Mas precisamente por isso é que se quer também envolver aqui os outros partidos e até os parceiros sociais, para já o Partido Socialista, nesta discussão sobre o documento de estratégia orçamental, que ele tanto reclamou. Recordemos que há 2 anos atrás o Partido Socialista teve uma situação até muito incómoda, porque disse que o documento de estratégia orçamental tinha sido enviado para Bruxelas sem conhecimento prévio. Agora o Governo não só quer dar a conhecer, como quer que o Partido Socialista participe nesta mesma discussão, e podemos também definir aqui, para o futuro, algumas linhas estratégicas comuns. Mas acha que, eventualmente, até acordando com a Troika, o timing deste documento deveria ser alterado? Tendo em conta que estamos às portas das europeias e isso pode condicionar esta vontade, digamos, do consenso. Uma coisa é a gestão do país, outra coisa são as eleições europeias. Só se quisermos trazer a política nacional para o meio da discussão das eleições europeias é que isso faria sentido. Mas como são duas situações diferentes e, independentemente do que seja a campanha sobre as eleições europeias, o país tem obrigações internacionais e necessariamente nacionais e tem timings e calendários a cumprir, não esqueçamos que a preparação do Orçamento de Estado não começa em setembro, quando ele é aprovado em Conselho de Ministros, ou em outubro, quando é apresentado na Assembleia da República. Começa muitos meses antes, quando os serviços começam a preparar os documentos e os instrumentos setoriais. Portanto, é natural que abril seja um mês adequado para as estratégias, para se definirem quais são as linhas pelas quais são pautados os serviços e, necessariamente também, para que os próprios parceiros internacionais, e mais do que isso, e independentemente ainda de estarmos no quadro da Troika ou no quadro do Acordo de Assistência Técnico-Financeira, que esperamos sair em maio próximo, que temos obrigações em termos europeus, quer no quadro da zona euro, portanto, no quadro das obrigações que os Estados assumiram com os restantes parceiros europeus, quer no quadro do conjunto da União Europeia, em que temos também obrigações de garantia de estabilidade financeira, de estabilidade monetária, que é necessário dar também à moeda única. E nesse quadro global, não me parece que o calendário seja desajustado ou seja desadequado. Parece-me que é avisado fazer esta situação em abril, até para que não se entre no meio das eleições europeias a discutir uma questão que é eminentemente nacional e que tem paralelo com tudo o resto que seja a discussão europeia. Nessa altura o dossiê já deverá estar fechado. Vítor Batista, e pelos sinais que vão chegando do Partido Socialista, não parece haver grande disponibilidade para esse consenso, pelo menos não em abril, mas pergunto-lhe se este documento de estratégia orçamental cumprirá o objetivo, que é o de dar alguma visibilidade sobre o que será o futuro de Portugal, sem ter este acordo com o Partido Socialista, tendo nós a noção de que em 2015 temos eleições legislativas e poderá haver uma mudança no ciclo político. Eu julgo que o Governo tem aqui um revés. E porquê que tem um revés? Ainda há bem pouco tempo, o vice-primeiro-ministro, Paulo Portas, anunciava a intenção para 2015 de ver reduzir os impostos sobre rendimentos, particularmente o IRS. Anunciou. O que é que esta 11ª avaliação nos diz? E o que é que nos diz a Troika? Afinal, para 2015, ainda precisamos de austeridade, que significa corte na despesa. E o revés é este. Como é que um governo que anuncia redução da receita, redução de impostos para 2015, simultaneamente é colocado perante a necessidade de um corte de despesa e a Troika não fala na redução, evidentemente, dos impostos, fala na redução da despesa. O que significa, não havendo a possibilidade de reduzir a receita, nós já temos problemas para controlar a despesa, a reduzir a despesa, independentemente
do que se faz do lado da receita. daquilo que pretenderia o governo, que era a redução da receita. Este é um discurso político interessante do governo, que não é compaginável, evidentemente, com a própria Troika, nem com a realidade do país. Eu já, há umas semanas atrás, tinha dito que aquele anúncio de Paulo Portas fazia muito pouco sentido e era completamente despropositado e desenquadrável da realidade que nós estamos a viver. O que é que agora pretende o governo? O governo pretende envolver o Partido Socialista num documento de estratégia orçamental e pretende envolver de uma forma interessante, isto é, vamos debater este documento, e o PS sempre debateu todos os documentos para 2015, mas mais do que isso, quer que o PS ajude a arquitetura dos próprios cortes. Isto em ano de eleições, em 2015. Ninguém pode esperar, evidentemente, da parte do Partido Socialista, quem andou estes anos todos a ouvir muito pouco ou absolutamente nada do Partido Socialista, que agora em ano de eleições venham dizer, venham combinar connosco, venham acertar connosco, venham ser corresponsáveis no corte da despesa para 2015 quando há eleições. Eu, com esta interpretação, só pretendo reforçar a minha ideia daquilo que tenho vindo a defender. Eu acho que o Sr. Presidente da República deve olhar para este conjunto de intenções e compreender que me parece importante devolver a palavra aos portugueses e depois de eleições legislativas, isso sim, nessa altura, julgo que há condições para um debate mais profundo de um documento desta natureza e para uma grande reforma do Estado que a Troika está a insistir que é necessário reformas, a continuação de reformas no país. Portanto, há uma questão política que poderemos não valorizar, poderemos tentar, enfim, atirá-la para trás das costas, mas ela existe. E das duas, uma. Para envolver o Partido Socialista é absolutamente necessário uma nova legitimidade. Não parece razoável, nem desejável, nem defensável que se exija agora ao PS que vá participar na arquitetura dos cortes ou de qualquer reforma no próprio ano de eleições. Isso é uma ingenuidade do Partido Socialista. Mas não garantidamente o Partido Socialista não vai nessas ingenuidades e não participa disso. Do ponto de vista europeu, do ponto de vista porque ninguém está a querer envolver o Partido Socialista só. Foi, aliás, o Presidente da República que agora invoca, que convocou todos os partidos do ano passado, precisamente para fazerem este tipo de política, ou seja, para que todos, particularmente o Partido Socialista, se unissem aos partidos da maioria, não para suportar o governo, mas para suportar o país, num conjunto de soluções que viessem já para 2014, nem sequer era para o ano das eleições. E, portanto, ninguém está a fazer novidade nenhuma. O Partido Socialista é aqui agora, e tem ainda acentuado esta tónica do discurso nos últimos meses, se recusa sistematicamente, com essa justificação, exatamente, de dizer nós não nos queremos envolver naquilo que é preciso para o país, porque vai haver eleições, mas há aqui duas situações que é importante. Primeiro, é que o Partido Socialista é que tem estado surdo e tem virado as costas para a discussão conjunta destas soluções. E, por outro lado, o Partido Socialista mais tarde ou mais cedo vai ter que explicar aos portugueses como é que ele vai chegar. Porque o ano passado pode haver déficits e vamos ter aqui uma diferença. Acentuar uma coisa que é importante, este caso é importante acentuar uma diferença. Como é que o Partido Socialista pode, evidentemente, participar numa arquitetura em que o atual governo PSD-CDS, na sua interpretação do corte da despesa, é sobretudo ao nível do rendimento, que é o mesmo que dizer o impulsimento, sobretudo dos funcionários públicos. Não é isso, não é. Os grandes cortes, onde é que têm surgido? E vão continuar a surgir. É nos salários e é nas pensões. Estes são os cortes que o governo propõe. O Partido Socialista nunca defendeu que a via do controle da despesa não tem defendido que seja a diminuição do rendimento das famílias, sobretudo em particular dos funcionários públicos. Bem pelo contrário, entendemos que o rendimento é necessário, que é uma ajuda através do consumo ao crescimento. E, portanto, há aqui uma incompatibilidade total entre aquilo que defende o Partido Socialista e aquilo que defende o atual governo. Mas participar nesta discussão não seria uma boa forma de diga diretamente, Soutor, tal como o Partido Socialista, não são. Até podíamos concordar nisso, mas diga-nos como.
Digo. Olha, por exemplo, o orçamento de 2014, mas com dimensão. Nós vamos falar. Olha, com dimensão de cortes na despesa. Adesivos para tratar Não de são uma adesivos. Cortes na despesa com caráter mudador. Os cortes na despesa com caráter mudador. Por exemplo, tenho dificuldade em compreender, e até hoje ninguém, pode ser que hoje consiga fazer essa explicação, até hoje ninguém conseguiu explicar qual é a necessidade de uma dotação provisional de 523,5 milhões de euros. Uma dotação provisional da ordem de 150 milhões é mais do que suficiente. Mais. Qual foi a necessidade para 2014 de aumentar a despesa corrente na rúbrica outras despesas correntes relativamente a 2013 para 2014, ou seja, 2014, mais 800 milhões de euros. Esses dois valores dá mais de 1,2 mil milhões de euros. E este corte da despesa é um corte com caráter permanente. Olha, um montante, por exemplo, deixa-me explicar, não vai ao final. Este montante é exatamente o mesmo que o governo cortou no corte de salários e que o governo cortou nas pensões. E isso é o governo cortou 1,3 mil milhões. O governo cortou em pensões e salários é cerca de 1,3 mil milhões. O governo tinha a possibilidade de cortar este valor na dotação provisional na rubrica das despesas correntes. Já para não falar da redução da despesa. Eu nem quero falar nem redução das despesas. Nem quero falar da redução da despesa. A rubrica das despesas correntes de 2013 para 2014 aumenta 800 milhões. Mas entre 2012 e 2013 passou de 800 milhões para 1,1 mil milhões. Portanto, significa que houve já um acréscimo substancial de cerca de 300 milhões de 2012 para 2013 para 2013 para 2014. Subiu mais de 800 milhões. Isto é, a rubrica em 2 anos das outras despesas correntes cresceu cerca de 100% em apenas 2 anos. Ora, isto eram cortes de despesas com caráter permanente. Eu quero que os estruturais são cortes de situações. Está a falar de situações pontuais, não está a falar de serviços. Não é pontual, não. Este é um corte estrutural. Este é um corte estrutural da despesa. Não é verdade. E mais que isso, eu tenho dificuldade em dizer que não é verdade, porque eu costumo trazer os números. Eu costumo trazer os números e tu lá voltar, já mostrei aqui, digo-vos as páginas do orçamento e das não, questionem é o governo, questionem o governo para explicar porquê este crescimento das despesas. Isto é um aspecto. Depois o aspecto dos europeus, que eu acho que é um momento também para falar dos europeus, da perspectiva do PSD e do CDS, acha que os europeus não são um bom momento para ajudar a resolver os problemas dos portugueses. Eu considero. Nós comunicamos também, evidentemente, com uma perspectiva política e social da vida política, eu considero que os europeus são um bom momento para os partidos poderem claramente pronunciar-se sobre a sua estratégia e aquilo que pretendem para o país. Nós temos um plano de dívida pública. Há quem o governo fala em 30 anos para pagar. Eu já fiz contas, francamente, nem em 60, quanto mais 30, nem em 60. Para passar a dívida pública. Portanto, bem, defensor do teu livro não paga. Não sou defensor disso, sou defensor da pragmática. Já olha, um bom momento para os partidos pronunciarem sobre isso. Passar a dívida pública de 129% para a dívida pública de 60%, está na conta de televisão, nos contratos que assinamos, significa que temos de cortar, temos de pagar qualquer coisa com um valor de ordem dos 120 mil milhões. Certo? Sim. Se as contas são fáceis de fazer, a nota dos 120 mil milhões. Isto é, para 30 anos teríamos de pagar 4 mil milhões ao ano. 4 mil milhões ao ano. E eu pergunto, como é que nós hoje temos condições de pagar ou amortizar capital em empréstimos no valor de 4 mil milhões? Se fizer as contas a um crescimento de 3%, se fizer as contas a um crescimento económico de 3% nos anos sucessivos, tem de receita fiscal, por via do crescimento económico, qualquer coisa, apenas, dado que a taxa da apropriação do Estado, a carga fiscal, são 36%, está na média mais ou menos europeia, são cerca de 1,5 a 2 mil milhões. Isto é, advertindo um crescimento de 3%, pela via de 3%, já precisamos de 60 anos para pagar esses 120 mil milhões. Já precisamos, não é 30, mas é de 60. Mas se considerar a variação das taxas de juros que o preocupa, e mais uma questão que eu não percebo deste governo, que era uma boa altura, para assumir
claramente a necessidade de uma contratualização, de uma espécie de seguro pela via do tal conceito talvez não é desculpa. não é desculpa, e muito menos não buscar, mas pela via daquilo que se definiu tecnicamente o programa cautelar, era um bom momento para o Governo criar condições para que as taxas de juros não variem. E retorno os números anteriores. Se a taxa de juros variar 1%, e não houve decisões relativamente a essa matéria. Se a taxa de juros variar 1% com tendência à subida, significa que cada 1% representa 2 mil milhões na despesa. Isto é, o efeito de crescimento económico de 3% é absolutamente absorvido pelo efeito da variação da taxa de juros. Vítor Batista, deixa-me dar para poder responder, até porque já tem aqui uma série de assuntos muito sérios. Uma série de reflexões em cima da mesa. António Rodrigues, há pouco queria responder ao Vítor Batista relativamente. O importante para mim é ter atenção a isto. São duas realidades diferentes que importa equacionar neste momento. Uma é aquela realidade que precisamos de contar todos para encontrar as soluções para o futuro, independentemente destas situações, de dizer que o que é importante é devolver a palavra aos portugueses. Os portugueses têm, naturalmente, os seus momentos para se pronunciar relativamente a esta situação. Agora, não podemos fazer de cada eleição que existe um momento de estar a verificar o que o governo está a fazer, independentemente depois dos governos poderem ou não poderem fazer a leitura relativamente aos resultados eleitorais. Mas há uma questão muito importante agora nas eleições europeias que eu acho que não pode ser misturada com aquilo que se passa em Portugal. É definirmos, de facto, o que é que pretendemos da Europa, mas de uma forma séria, não é de uma forma demagógica. E quando eu digo isto, digo que vamos estar confrontados a discutir a vida, se queremos, e as opções que queremos, e tem sido comum entre, nomeadamente, os partidos chamados do arco da governação, caminharem para o sentido de uma aproximação relativamente à Europa, principalmente Portugal, que é um país periférico e, portanto, é um país que tem maior dificuldade para chegar ao centro da decisão, ao centro de onde os negócios ocorrem, ao centro onde se cria riqueza e, portanto, a necessidade de conseguirmos encontrar aqui uma produção relativamente, sem prejuízo de cada um defender aquilo que tem para defender relativamente à Europa. Mas o pior que pode haver neste momento é queremos contaminar aquilo que acontece nas eleições europeias com aquilo que acontece na política nacional. Não porque se tenha medo daquilo que acontece em termos nacionais, mas sim porque há um projeto europeu em cima da mesa. E não podemos apenas e só enfocar o projeto europeu quando nos interessa, fora do quadro quando nos é proporcionada a sua discussão. Porque o que hoje estamos a discutir em termos europeus, a grande discussão que pode haver aqui é não esquecermos também que quando precisamos a Europa estava lá para nos apoiar. Mas eventualmente esta questão da dívida pública é um tema que pode passar em grande parte da Europa. Uma solução para que se consiga pagar. Grande parte do problema neste momento está resolvido pela parte da resolução do problema europeu. Ou seja, aquilo que foi a falta de regulamentação durante muito tempo no euro, aquilo que foi a falta de entendimento relativamente aos Estados, às regras quanto eram necessárias observar, e aquilo que se espera que venha a ser rapidamente assumido, como é o caso, por exemplo, da União Bancária, ou os sistemas de regulação conjunta, ou os sistemas de supervisão bancária, de forma a que não tenhamos outro tipo de crises financeiras, independentemente da nossa não ter sido desta natureza, ela afetou muito mais a Espanha, afetou mais a Irlanda, afetou até mais a Itália, mas o nosso problema não era este, era bem mais estrutural, mas se nós podemos caminhar agora para uma discussão relativamente àquilo que se espera venha a ser a Europa num termos futuros, então façamos essa discussão sem querermos que tire-se daqui ilações relativamente àquilo que é o julgamento nacional. Porque, sejamos claros, não vai haver julgamento nacional, não vai haver eleições antecipadas até ao final deste mandato. E isso vai dar essa proporcional ao regulamentação. Eu compreendo a sua preocupação. Não quero dizer, entendo, o António Rodrigues e o PS foi esse honesto justo, entende que esta matéria não é matéria de debate das europeias. As questões internas são debates dos europeios. Não, é exatamente o contrário. É uma questão fundamental neste momento, porque muita solução portuguesa já não está dentro do país. Muita solução portuguesa está dentro. Mais uma razão para E estando na Europa, é neste momento o momento para assumir também esse debate. O debate do financiamento das dívidas soberanas. Esse debate é fundamental. Claro. Nós temos que saber qual é o papel do Banco Central Europeu. Nós temos que conhecer o papel e a disponibilidade dos partidos europeus para reequacionarem soluções
da função do próprio Banco Central Europeu enquanto banco emissor. Nós temos a equacionar como é que resolvemos o problema da dívida. Nós temos um problema sério que são os mercados e as oscilações do preço, naturalmente, dos empréstimos, as taxas de juros. E nesta altura é preciso saber, mutualizamos, temos uma instituição que serve de suporte, de garantia ao cumprimento para que as taxas de juros não sejam excessivamente penalizantes. Temos uma solução de compra de dívida para o Banco Central Europeu. Que solução temos de encontrar? Agora, muitos problemas portugueses passam exatamente por um debate sério nesta matéria na Europa, nos partidos europeus, e mais do que isso, nós queremos pagar a dívida. Nós temos de pagar a dívida, mas temos de ter condições. E não é possível pagar a dívida portuguesa num prazo inferior a 60 anos. Mais de 60 anos. Agora, nós queremos pagá-la, evidentemente, com taxas de juros. Por exemplo, uma conta tão simples quanto esta. Se 60% da dívida for financiada, na dívida soberana, até a contratualização de 60%, for financiada pelo Banco Central Europeu, financiada a 1%, vejam como é que custam as taxas de referência para os mercados primários, sabe o que é que significaria? Pagaria de juros pouco mais que esses 60%, pouco mais de 1,2 mil milhões. Pouparíamos qualquer coisa como cerca de 4 mil milhões. Ora, aí está, uma forma de libertar 4 mil milhões para pagar a dívida pública. Esse é um debate dos dias de hoje. É um debate dos dias de hoje e é um debate que hoje as nações europeias pretendem assumir. Mas inteiramente de acordo, mas é esse debate que eu quero que se faça. É exatamente aí que se deve fazer. É exatamente esses são os problemas que nos afetam e que vão estar acima das eleições. Tal como o que é importante é quem vai ser o Presidente da Comissão Europeia, se é alguém que tem sensibilidade para os problemas dos países periféricos ou se é alguém que apenas vai ter situações de preocupação por aquilo que se passa no centro da Europa. Esse é um debate que tem que ser feito, porque é esse nível. E, por outro lado, é o debate de sabermos se são os europeístas que vão estar em causa ou são os potenciais extremistas. Então, há um conjunto de situações, não é aqui discutirmos se o secretário-geral do Partido Socialista está em cima da mesa porque os resultados das eleições são positivos ou não. É isso que eu não quero. Mas é essa a situação. Mas ouça, mas é quem quer trazer a política nacional para estas eleições, podemos correr este risco. Acho que pode. O alvo dos anos está certo, é o primeiro-ministro que sempre é o primeiro-ministro que tem que dizer das diferenças, ou o vice-presidente que reduzir os impostos. Contributos muito significativos para o debate europeu e para as questões que nos estão afetas foi a entrevista do ex-líder parlamentar do Partido Comunista, do Otávio Teixeira, que saiu do seu espaço de conforto para vir falar numa entrevista que deu ao jornal I no sábado relativamente àquilo que pode acontecer. O Otávio Teixeira neste segundo ponto. O que o Otávio Teixeira veio dizer, eu perdoo a expressão, é de certa forma uma banalidade. Isto é, como não podemos desvalorizar a moeda, temos que desvalorizar os salários. Portanto, aquilo que ele vem dizer, eu não concordo, eu confesso que não concordo com isso. Compreendo os modelos que ele apresenta, mas a questão é outra. É que ainda há possibilidade de fazer cortes na despesa. E ainda há possibilidade, não seja salários, que não seja essa desvalorização salarial, essa perda de rendimento dos funcionários públicos, sobretudo dos funcionários públicos e também do setor privado. Há outras formas. O Tiago tem outra coragem. É assumir uma grande reforma do Estado. É assumir uma grande reforma do Estado. Mas para isso é preciso legitimar, é necessárias eleições para legitimar o novo quadro. Nós voltamos a esse debate público. Ao longo dos próximos enfoques. Vítor Batista, António Rodrigues, muito obrigado pela presença neste enfoque. O enfoque está de regresso amanhã às 10h30. Espero por si às 19h. Até já.